Oi, boa tarde. O casamento entre pessoas do mesmo sexo já é garantido por lei em 14 países. Agora, o Brasil está a caminho de entrar nessa lista com uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo e a converter a união estável homoafetiva em casamento. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito de família. Você pode participar enviando suas perguntas para a nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Júnior. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço. E olha só, a resolução do Conselho Nacional de Justiça obriga os cartórios de todo o país a fazer o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. A resolução tem como base decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável de casais homossexuais. E já tem muita gente preparando a tão esperada festa de casamento. Eliane e Cristina contam com a ajuda das madrinhas para preparar o cardápio da festa de casamento. São quase 100 convidados para a cerimônia civil aqui em São Paulo. Depois de 4 anos juntas, a Eliane e a Cristina decidiram oficializar a união. E esse casamento vai ser como manda o figurino. Os presentes não param de chegar. Tem convite, aliança e ainda o tradicional bem casado. Já fui casada a primeira vez, vivi 9 anos e o segundo vivi 9 anos também. Né? Com 2 homens? Com os 2 homens. E agora, tá mais ou menos nervosa no terceiro casamento? Tô bem mais nervosa. O sonho vai ser realizado depois da determinação do Conselho Nacional de Justiça, que obriga todos os cartórios do país a realizarem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A união estável entre casais homoafetivos, que já tinha validade desde maio de 2011, também poderá ser convertida para o casamento sem problema algum. Antes, a conversão ficava a critério de cada cartório. No ano passado, pelo menos 1.277 casais do mesmo sexo registraram suas uniões nos principais cartórios de 13 capitais do país. Com a decisão da Eliane e da Cristina, o número vai aumentar. Uma verdadeira cidadã brasileira. É assim que eu me sinto. Porque se eu tenho os meus deveres iguais aos de todo mundo, por que não meus direitos? Professor, essa é uma conquista importante para os casais homoafetivos que têm esse sonho aí de oficializar a união? Não há dúvida, é uma tendência mundial, como a própria reportagem demonstrou. 14 países já têm admitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa é uma realidade sócio-jurídica que não tem como nós não enfrentarmos, né? Não aceitarmos. Né? Existe o aspecto religioso, existe toda uma situação de oposição de alguns, mas é uma realidade irrefutável. A gente tem aqui uma pergunta do telespectador que mandou agora, o Domingos Nélio Soares, pelo Facebook. Ele pergunta se essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, que obriga os cartórios a fazerem o casamento, se não fere a Constituição Federal. Ele até cita aqui no seu capítulo 7, artigo 226, que diz que a família é a união de um homem com uma mulher e os filhos frutos desse relacionamento. Há um posicionamento nesse sentido, entendendo muitos juristas e muitos juízes que efetivamente o casamento deve ocorrer entre o homem e a mulher, assim como a união estável. Por outro lado, existe uma outra corrente que defende a questão da dignidade humana, o princípio da dignidade humana, que também está na Constituição e que serviria como base de sustentação das relações homoafetivas, seja na união estável, seja no casamento. Essa segunda corrente é a que tem sido admitida na maioria dos tribunais e que o Conselho Nacional de Justiça seguiu também. Quer dizer, mas com essa resolução, então, do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios são mesmo obrigados, eles têm que fazer o casamento. São obrigados porque o Conselho tem poder jurisdicional e, nesse sentido, é obrigatório o casamento ser realizado nos cartórios. Mas se por acaso as pessoas enfrentarem alguma dificuldade, elas vão lá, querem se casar e o cartório se recusa a fazer, como é que elas podem, o que elas devem fazer? Devem procurar a corregedoria dos cartórios e comunicar o fato.
E essa decisão, cabe algum tipo de questionamento? A gente viu que nessa semana que passou, o PSC, né, o Partido Social Cristão, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa resolução do CNJ, dizendo que é um assunto que deveria ser tratado no Congresso Nacional. Cabe algum questionamento, professor? É uma outra questão polêmica. Há quem defenda, e como sempre ocorreu, a divisão dos poderes, né? Na verdade, quem deve promulgar a legislação é o Legislativo, é o Congresso. No entanto, o STJ, o STF e, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, tem poder também legiferante, por incrível que possa parecer. Suas decisões, muitas vezes, têm esse poder legiferante de promover e promulgar leis, embora de forma atípica, mas é o caso. O julgamento tem, no caso do STF, em relação à união estável, aplicação em todo o território nacional e, no caso do enunciado 175 do Conselho Nacional de Justiça, também. Não há aqui, no meu ponto de vista, nenhuma invasão de poderes. Troca de poderes, não. O Congresso tem esse poder de legislar, como o Judiciário, em determinadas situações especiais como essa, também pode fazer. Então, só para a gente reforçar, é uma decisão que está valendo, então uma conquista importante aí para os casais homossexuais poderem oficializar a união deles. Não há dúvida, não há como refutar essa questão, embora o Partido Social Cristão tenha ingressado em juízo, eu tenho certeza que ele não vai lograr êxito, não vai conseguir reverter essa decisão. Vamos ver aqui a pergunta da Simone Lopes, é sobre um outro assunto aqui de direito de família, Sim. professor. Ela diz, meu sogro se separou e passou os direitos de parte da casa para 3 filhos. Um irmão pode comprar a parte do outro? Pode, se essa transferência feita do ascendente ao descendente é uma transferência legal, dentro dos padrões legais, o que se criou aqui foi um condomínio entre esses irmãos e, naturalmente, um irmão pode comprar a parte do outro. A pergunta da Patrícia Lima. Ela diz, o pai do meu filho morreu quando eu estava grávida de 5 meses. Nesse caso, como posso pedir o reconhecimento de paternidade? E ela pergunta também se o filho tem direito a receber a pensão alimentícia. Veja bem, você deve ingressar com uma ação de investigação de paternidade pós-mortem cumulada com pedido de herança. Alimentos, naturalmente não, porque ele está morto. Mas a herança, o seu filho tem direito. E aí como que ela pode pedir esse reconhecimento de paternidade? Constituir um advogado, ingressar com a ação, conforme eu disse, ação de investigação de paternidade pós-mortem. Esse é o termo usado. Cumulada com pedido de herança. Tem que constituir um advogado para isso. E aí seriam feitos testes com a família dele, seria isso? Na verdade, se for até o caso de efetuar a exumação do cadáver para exame de DNA, o juiz pode determinar e deve determinar isso. O Petrônio Souza da Silva, Sim. Ele diz, um bem partilhado entre 4 irmãos há mais de 35 anos, sendo que um dos irmãos sempre morou no imóvel e fez melhorias e ampliação. Cabe uso capião? Essa é uma questão discutível. Existe uma parte da doutrina que entende que não caberia uso capião porque o herdeiro ele é proprietário de um bem que efetivamente já lhe pertence, por fato de existir a herança. Então, ele não poderia pedir uso capião de um bem próprio. Mas existe uma outra parte das decisões do Tribunal de Justiça, principalmente em São Paulo, que admite uso capião de bem objeto de herança. Mesmo nesse caso que é partilhado entre 4 irmãos? Mesmo nesse caso partilhado entre 4 irmãos, porque um só exerceu a posse por mais de 35 anos. Vamos ver aqui, então, a pergunta da Sheila Cristina Hipólito Tenório. Ela diz, a pensão alimentícia da minha filha está atrasada há 6 meses. A pensão estipulada pelo juiz é de meio salário mínimo. Ela diz que o pai nunca compareceu em nenhuma audiência. Sim. O que ela pode fazer? Tem que comunicar ao juiz esse fato. O juiz vai determinar a prisão desse indivíduo pelo atraso, e o advogado dela tem que requerer esse pedido de prisão. E em relação a essas parcelas não pagas, existe um outro caminho. Pode-se também pedir a execução dessa pensão alimentícia desses valores não pagos. Vamos ver aqui então a pergunta da Cristiane Machado Pires. Ela diz que ela teve um relacionamento de 3 anos com união estável, que eles tiveram 2 filhos. Certo. E moraram na casa dos pais dele.
Ela diz que ele, o ex-marido, né, tem uma oficina de moto que eles conquistaram juntos, mas que hoje eles estão separados. Ela gostaria de saber quais são os direitos dela. Ela tem todo o direito em relação a esses bens adquiridos durante a união estável, inclusive esse em relação à oficina, porque são bens conquistados durante a união. Quando não há contrato de união estável, o que existe, a aplicação do regime é o da comunhão parcial. E aí todos os bens adquiridos de maneira onerosa devem ser divididos entre as partes. Então, se ela tendo participação nessa oficina e tudo, ela tem direito, tem então, direito garantido. Garantido pelo menos a 50% dessa oficina, desses valores. Vamos ver aqui a pergunta da Raquel, do Facebook. Ela diz que ela vive com a esposa, né, união homoafetiva, Sim. como a gente começou no programa falando, né, há 5 anos. Ela pergunta, ela casando, o que pode favorecer o filho de 1 ano e 9 meses? Ele passa a ter direito a tudo que tenho? Ela antes de casar, antes de estar em união estável, ela já tinha esse filho? Ela não diz, ela diz, vivo junto com a minha esposa. Assim, ela vive junto com a esposa há 5 anos, né? Sim. E o filho tem 1 ano e 9 meses. Tá. Então, o filho nasceu durante a união. Durante a união. Naturalmente, que todos os bens adquiridos por esse casal durante a união terão que ser partilhados via herança posteriormente. Então, este filho terá direito da mesma forma como se fosse um filho constituído entre pessoas heterossexuais. São os mesmos direitos garantidos. São os mesmos direitos, porque a união estável ela é equiparada ao casamento e, em relação à relação homoafetiva, ela não difere. Portanto, é a mesma situação, os mesmos direitos que tem um casal que convive em união estável heterossexual, equiparado ao casamento, também terá os indivíduos que convivem em união estável numa relação homoafetiva. A Eduarda Pinheiro, ela pergunta se os casais homossexuais adotarem um filho e, por acaso, se separarem, quem fica com a guarda da criança? Olha, vão se aplicar todas as regras em relação à união estável, heterossexual e o próprio casamento. Então, certamente os juízes vão determinar ou a guarda para uma delas, para aquela que tiver melhor condição moral de cuidar dessa criança, ou até determinar a guarda compartilhada. São as mesmas regras mesmo, né, Mesmas professor? regras, porque se admite a união homoafetiva, né, seja na forma de união estável ou casamento, não há o porquê de tratar diferentemente de uma união estável ou de um casamento heterossexual. Vamos ver aqui a pergunta do Ricardo Oliveira. Ele diz que ele vive uma relação estável há 11 anos e é militar do Exército. Aí ele pergunta, o casamento me dá direito a incluir meu parceiro como cônjuge no Exército, inclusive no plano de saúde militar? Não sendo lei federal, ela pode se sobrepor ao regulamento interno das Forças Armadas? Não, aí é uma questão outra questão, discutível, né, depende, isso aí certamente vai depender de decisão judicial, porque é um choque de normas existentes. Agora, a tendência é que se admita, é que se possa incluí-la, mas isso não dá para responder imediatamente, porque teria que examinar o regulamento do Exército, outras normas que a gente não tem dados aqui nesse momento. Agora, certamente, pela experiência que eu tenho, isso vai acontecer. Vamos ver aqui a pergunta do Amir. Ele pergunta, para o pai beneficiar mais um filho, ele pode doar até quantos % da herança dele? Até 25%. É esse percentual? 25%. Para beneficiar mais um filho. Mais de um filho. A pergunta da Sandra Silveira. Ela gostaria de saber se, no caso do pai ou mãe falecerem, se os filhos que serão herdeiros também herdarão as dívidas. Ela só acrescenta, meus pais são divorciados e ambos se casaram outra vez. Ela disse, se meu padrasto tiver dívidas com a Receita Federal, no caso do seu falecimento, a minha mãe vai ter que pagar as dívidas dele? Como é que é essa questão de herdar dívidas? Veja bem, quando o indivíduo falece, é feito um balanço, o ativo e o passivo. Se houver mais valores a pagar do que a receber, os herdeiros assumirão esse dever de pagar um valor a mais, mas até o limite do espólio. O que quer dizer isso? Digamos que o indivíduo faleça e deixe um patrimônio de R$200 mil e uma dívida de R$150 mil. Ele vai pagar
os herdeiros pagarão até 150 mil e vão dividir os 50 mil que sobraram. Se, por exemplo, ele deixa um patrimônio de 200, mais uma dívida de 250, os herdeiros só responderão até 200 mil. Os 50 mil a mais, ninguém pagará, porque o herdeiro não pode pagar pela dívida do decujus, daquele que faleceu. Só mesmo com a herança? Somente com a herança. Existe uma máxima no direito que diz o seguinte: morto não paga dívida. Então, apenas até o limite do espólio, daquele conjunto de bens deixados, é que a dívida pode ser paga e os herdeiros, até esse limite, são responsáveis. Vamos ver aqui a pergunta da Adriele Leite. Ela diz: tive um relacionamento de quase 2 anos e engravidei, e sou menor de idade. Tenho o direito de recorrer na justiça à pensão por ser menor de idade e aos atrasados do bebê? Não. Em relação à menoridade, isso não é, em tese, relevante para a determinação do pedido de pensão. O que é determinante é o fato dela estar grávida e efetivamente, o pai ser responsável por isso. Em relação àquilo que não foi pago e não foi cobrado, não é possível de ser exigido. Somente são devidos os alimentos a partir da citação do pai. A partir desse momento que ele é citado para ingressar no processo, é que os alimentos dali para frente são devidos. Vamos ver aqui a pergunta do Kleber. Ele pergunta se 2 pessoas do mesmo sexo moram juntas há mais de 5 anos, se elas têm direito aos bens de um e do outro. Somente tem direito aos bens adquiridos durante a união estável, se o regime for da comunhão parcial. Agora, o que acontece? Como a união estável foi equiparada ao casamento, pode acontecer que eles tenham escolhido o regime da comunhão universal,